Meus amigos, que Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa e toda a sua família. Eu estou aqui mais uma vez com a nossa rotina de oração, na nossa campanha de oração. Sejam muito bem-vindos. Já chegue curtindo esse vídeo para que dê tempo de o YouTube entregar essa mensagem a alguma pessoa. Hoje eu vim falar de tempo, tá? Hoje eu vim falar de tempo. Como assim de tempo? A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele reuniu os discípulos numa época e ele disse assim: não saiam daqui, da onde vocês estão, não desçam, não vá para lá, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O que Jesus estava passando para eles? Não é o momento de vocês seguirem adiante sem antes serem tomados pelo Espírito Santo. Às vezes nós queremos adiantar a época, adiantar o tempo. Existem coisas que, por mais que a gente queira que seja logo, por mais que a gente queira resolver logo, existe o tempo de Deus e a gente tem que confiar, porque Deus, ele nunca falhou com você. Se os discípulos eles seguem diante sem estar no tempo certo, sem ser no tempo certo, não ia dar certo. Eu lembro de uma mensagem que o profeta chegou para o homem de Deus e falou assim: olha, se você for lutar agora, o Senhor não vai com você. O Senhor não vai contigo. Eu lembro que ele falou assim: mas eu já paguei pelas tropas de Israel. O que vai ser feito com os 100 ciclos de pratas que eu dei pela tropa de Israel? O homem de Deus disse: olha, muito mais do que isso pode te dar o Senhor. E muitas das vezes a gente quer fazer a coisa do nosso jeito. E toda vez que a gente faz uma coisa do nosso jeito, Deus, ele não pode agir. Ele age no tempo dele. Existe o tempo determinado por Deus, onde as coisas começam a acontecer, as coisas começam a fluir na nossa vida. Por isso que um dia, quando o Senhor Jesus se despediu dos discípulos, ele falou assim: não cabe a vocês saber tempo ou época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. O que é exclusivo é único. Ninguém tem aquilo que é exclusivo. Se eu chego aqui e digo que essa minha garrafa com água, ela é exclusiva, ninguém tem ela, é exclusiva minha, é exclusividade. A seu tempo de Deus, o tempo de Deus, ele é exclusivo. O tempo de Deus, ele não compartilha com ninguém. O tempo do Senhor, ele não compartilha com ninguém. Por isso que Jesus disse: não cabe a vocês, não compete a vocês, não é da autoridade de vocês saber sobre tempo ou época que o Pai reservou pela exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então acredite e confie no tempo de Deus. Você que acha que a tua vitória está demorada, não está demorada. Você acha que o seu milagre está demorando muito, não está demorando muito. Não está demorando muito. A Bíblia diz que todos os nossos dias foram escritos por Deus. Então ele tem o momento certo, a hora certa. E o que Deus está te falando hoje? Não vá logo. Não adiante o processo. Não foi isso que ele disse aos discípulos? Não desçam a Judeia, não vá. Fiquem aí, até que do alto sejam tomados, revestidos de poder. Jesus disse para eles: vocês não podem ir sem antes eu revestir vocês de poder. Eu tenho a época e o momento de revestir vocês. E quando chegar esse dia, vocês podem ir. Se você for, não vou com vocês. Pode falar algo da parte de Deus? Teve luta que Deus não foi com a gente. Eu confesso que eu sei que teve luta que Deus não foi comigo. Teve luta que Deus não foi comigo. Sabe por quê? Porque eu fui lutar no meu tempo. Teve luta que Deus não foi com a gente, porque a gente foi lutar no nosso tempo. E toda vez que a gente luta
fora do tempo de Deus, sem o tempo de Deus, estipulado por Deus, a gente vai e adianta o nosso tempo, a gente luta só, por isso que a gente perde. Algumas batalhas a gente perdeu porque a gente lutou no tempo errado, da maneira errada. Teve batalha que era pra gente ter lutado em oração e a gente lutou brigando, discutindo, ficando de mal com pessoas. E era batalha que era pra gente resolver em oração. E por a gente ter lutado do nosso jeito, da nossa maneira, Deus ele não foi com a gente. O Senhor não foi conosco. Então, confie no tempo de Deus. Não apresse as coisas não. Não deixe a ansiedade ser mais forte do que a sua confiança em Deus, não. Talvez você está sendo impulsionado, alguém está te colocando pressão para você ir lá resolver, fazer. Vá lá, fale isso. Vá lá, faça aquilo. O Senhor não vai. Às vezes a estratégia do inimigo. O inimigo às vezes cria um laço e quer que a gente vá para criar um grande problema. A Bíblia diz que Neemias, durante 6 vezes, ele foi chamado por Gesem e Tobias para largar a obra e ir lá. E ele dizia: eu não tenho nada a falar com vocês, eu estou em obra. Não é o momento de eu falar nada. Não é o momento de eu pronunciar. Eu vou estar trabalhando. Ou seja, ele não saiu do tempo de Deus. Neemias, ele não saiu do tempo de Deus, ele esperou o tempo certo que ele iria se pronunciar. No momento certo, quando a obra foi concluída, ele foi lá e falou: meus inimigos, eles compreenderam que essa obra foi levantada por Deus e caíram no próprio conceito. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ter o cuidado de estar lutando dentro do tempo de Deus. Nosso problema é querer adiantar as coisas. A gente quer adiantar as coisas. A gente quer ir lá e resolver do nosso jeito, quer ir lá e fazer da nossa maneira. Quantas coisas que a gente quebrou a cara, deu errado, perdeu a oportunidade, perdeu a amizade, confusões que a gente entrou desnecessária. Por quê? Porque a gente quis lá fazer do nosso jeito. Aí a gente foi lá e adiantou. Eu reconheço que eu já entrei em batalhas que não era para eu ter entrado. Por quê? Porque eu não esperei o tempo do Senhor. E quando você adquire sabedoria, você entende que tem luta que você não deveria ter entrado. Tem guerra que você não deveria ter entrado. Tem gente me assistindo aqui que ela vai lembrar do que eu estou falando. Você já comprou briga por alguém que você se arrependeu. Você já entrou na briga de alguém, a briga não era sua, a confusão não era sua, o problema não era seu, e você entrou por considerar a pessoa demais, você entrou na luta dela, depois você se arrependeu, porque a própria pessoa que você foi te defender foi quem te prejudicou depois. Não é verdade? Não dá para lutar fora do tempo de Deus. Não dá para a gente lutar afastado do tempo que Deus criou, como está escrito em Atos dos Apóstolos. Tempo e época que o Senhor reservou pela sua exclusiva autoridade. Recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Quando a gente respeita tempo e época, o Espírito Santo desce sobre nós para ajudar a gente, para a coisa resolver. Então hoje eu quero transmitir para você da parte de Deus: não lute fora do tempo, não lute fora da época, não entre em guerra que o Senhor não vai estar. Tem guerra que o Senhor não está, tem luta que o Senhor não está. Se você pegar o livro de 1 Samuel, se você fizer um breve estudo do livro de 1 Samuel, do capítulo 4 ao capítulo 7, você vai ver o povo de Israel entrando em guerra fora de época que o Senhor não estava. Você vai ver lá em 1 Samuel capítulo 4, os filhos de Israel, lutaram contra os filisteus. Lutaram em um lugar chamado Afeca. A Bíblia chama de um campo aberto. E morreram 4.000 homens dos filhos de Israel.
Não foi 40, não foi 4, não foi 400. 4.000 homens dos filhos de Israel, eles morreram em uma batalha. Sabe por quê? Porque Deus não estava naquela luta. Deus não estava, e eles adiantaram um processo. Quando eles voltaram da luta, eles ainda voltaram dizendo assim: por que o Senhor nos feriu hoje diante dos inimigos? Deus não feriu ninguém, porque Deus não fere ninguém. Eles foram feridos pelos inimigos porque lutaram da forma errada, no tempo errado e segundo a vontade deles. Aí você acha que eles aprenderam? De forma alguma. Eles voltaram a lutar. Eles voltaram a lutar contra os mesmos filisteus. A Bíblia diz assim: grande foi a derrota. Morreram 32.000 homens. De 4.000 mortos, a segunda vez que eles lutaram, morreu 32. Aumentou o número de mortos de quase 10 vezes mais, por causa da teimosia de lutar do jeito deles. E quantas vezes for preciso a gente perder por lutar errado, no tempo errado, a gente perde a batalha. Toda batalha que o Senhor não tiver, nós vamos perder. Toda batalha que o Senhor não tiver, nós vamos perder. Aí, eles tiveram a notícia que o filho de Israel estavam chegando pela terceira vez. Aí, eles foram até o profeta Samuel e disseram: clama ao Senhor por nós, para que Ele nos livre dos inimigos. A Bíblia diz que o profeta pegou um animal que era novo, que ainda mamava, apresentou como oferta e clamou por Israel. A Bíblia diz que Deus, quando os inimigos estavam chegando, desceu do céu e enterrou parte dos inimigos. Os mesmos inimigos que matou 32.000 e depois, e antes 4.000. Os mesmos inimigos que tinham destruído 36.000 vidas. A Bíblia diz que parte deles Deus enterrou no chão. E a outra parte conseguiu fugir. Eles venceram sem precisar segurar uma espada. Eles venceram sem precisar segurar uma espada, um escudo de proteção. A Bíblia diz que naquele dia foi colocada uma pedra entre Mispe e Sem. Colocado uma pedra ali, entre Mispa e Sem. Levantado uma bandeira e disse: até aqui me ajudou o Senhor. Até aqui me ajudou o Senhor. A Bíblia diz que houve paz entre Israel e os filisteus durante toda aquela época. Ou seja, um povo teimoso que lutava do seu jeito só perdia. Eles venceram a batalha com oração e com oferta, mais nada. Mas lutaram do jeito dele, então a derrota era grande. Toda vez, grave isso aqui que eu estou te falando, da parte de Deus. Toda vez que nós lutamos do nosso jeito, nós somos feridos pelos inimigos, porque a gente luta fora do tempo e fora da época. Eu estou aqui da parte de Deus, debaixo de uma unção, trazendo um ensinamento para você, de uma forma extremamente clara, uma forma extremamente didática, que vai ajudar você. Você sabe que Deus, Ele me deu um dom de ensinar. Deus, Ele me deu o dom de ensinar. E quando eu venho aqui para ensinar, você está debaixo de um entendimento que Deus, Ele transmite a você através da minha vida. A ponto que Deus está falando muito com algumas pessoas que estão aqui me assistindo. Agora são 21 horas e 46 minutos, 21 horas e 46 minutos. Nós vamos entrar em oração. Mas antes, escreva uma frase aqui. Escreva uma frase aqui. Não vou lutar fora do tempo de Deus. Escreva essa parte profética, essa frase profética. Eu não vou lutar fora do tempo de Deus. E curta o vídeo se você não curtiu ainda. Eu não vou lutar fora do tempo de Deus. Faça isso aqui. Eu vou entrar em oração. Eu vejo pessoas perdendo batalha. Eu vejo pessoas perdendo batalha.
batalha que ela está lutando do jeito dela, da forma dela. E o Senhor hoje está te falando, vem lutar dentro do meu tempo, vem lutar com as minhas armas, que eu vou te entregar a vitória. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, nós entramos aqui na Tua presença poderosa e santa. Eu oro por pessoas, Senhor, que estão perdendo batalha. Eu oro por pessoas que estão perdendo lutas. Pessoas que vêm lutando do seu jeito, da sua maneira, da tua forma e está perdendo batalha. Senhor, hoje eu não vim aqui orar muito, eu vim aqui ensinar, porque não adianta nós orarmos muito se nós não entendemos a palavra do Senhor, a mensagem que o Senhor está transmitindo. E o que é que eu peço em oração hoje? Eu peço entendimento para essa pessoa, eu peço a ela reflexão, sabedoria e conhecimento. Eu peço que o dom que o Senhor tem me dado, que o Senhor dê a essa pessoa que vem lutando do teu jeito, lutando da tua forma. Eu vejo pessoas, Senhor, perdendo batalhas por ela insistir em fazer do jeito dela. Eu vejo pessoas perdendo lutas que não era para perder, lutas que estão sendo perdidas porque estão debaixo e fora da unção. Não estão debaixo, estão fora da unção. Estão fora do tempo do Senhor estipulado, determinado. Senhor, dá para ela sabedoria e saber entender que existem batalhas que ela não é lutada nas palavras, nem nas discussões e nem na força do braço. São vencidas através da unção do jejum e oração. Nós determinamos isso em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza. Não vai ser o dinheiro que trará a grande vitória, e não vai ser a sabedoria que trará a grande vitória. O que vai trazer a grande vitória é exatamente a gente lutar no tempo de Deus. Tem pessoa muito inteligente, mas inteligência que acaba se tornando uma soberba, porque ela acaba agindo do jeito dela, tá bom? Medite isso no que foi falado nesse sábado, se for possível, em outro momento, amanhã domingo, assista tudo de novo, medite de novo nessa mensagem e que o Espírito Santo venha te abençoar, te encher de força. Lembrando que amanhã, 9 da manhã, eu estarei recebendo o nome da família de um lado e do outro lado os problemas de família escritos nesse papel. Eu quero amanhã dobrar os joelhos no culto de 9 da manhã na nossa igreja e declarar bênção na tua vida. Se você mora em Salvador, você que é membro da nossa igreja, que visita a nossa igreja, não perca essa reunião de amanhã. Eu vou dobrar o joelho debaixo de uma unção. Vamos lutar da forma certa. Se está com um problema de família, escreve o nome, traz aqui na igreja, vamos orar. Vamos orar de joelhos. Vamos vencer da maneira certa e do jeito certo. Eu espero por você. Essa mensagem te ajudou? Trouxe esclarecimento para você? Clique em compartilhar, coloca no status do WhatsApp, manda para 3 pessoas, ajude alguém, não deixe o mal trancar teu coração não, tá? Envie essa mensagem o máximo de pessoas possível. Daqui onde eu estou, eu declaro força na tua vida, entendimento, conhecimento, e determino lutas e vitórias diante do tempo de Deus, na época de Deus, e lutas na vontade dele, no nome de Jesus, tá bom? Eu vou pedir algo que eu nunca pedi e acabei de falar. Depois assista esse vídeo de novo. Pense em tudo que você ouviu, depois assista esse vídeo de novo. É um pedido que eu te faço. Nunca pedi isso, a gente já está chegando a quase 40. É a primeira vez que eu estou falando aqui, ó. Assista esse vídeo de novo. Beijo no coração de todos, não esqueça que eu amo todos vocês, se cuidem, fiquem bem. Até amanhã domingo, sempre entregando a vocês tudo que Deus mandar. Forte abraço.